Uma vez um grande filósofo escreveu que o único objetivo da filosofia era divertir o filósofo. A frase é genial, né? Mas eu, modestamente, discordo dela. Como se pudesse eu discordar de um grande filósofo, mas sinto que a filosofia tem uma função muito relevante na história humana. Primeiro, ela nasce abrangendo todas as matérias, todas as ciências, o que é uma função inegável, né? Depois, a filosofia empresta para nós um sentimento de humildade do quanto as coisas são relativas. Então, por exemplo, se você vê um Nietzsche, que é um monstro do pensamento, uma pessoa de um tamanho que você não consegue mensurar, discordando de Sócrates e Platão, que são de um tamanho imenso, é claro que está todo mundo certo. E olhar para isso, reconhecendo que cada coisa tem vários lados e que os dois discordam e os três estão certos, é um ato de humildade que a filosofia nos empresta. Ao emprestar essa humildade de saber que não há certeza absoluta, ela contribui com a nossa luta contra o totalitarismo de pensamento, contra o totalitarismo político até. Porque se tudo tem dois lados, o grande ditador que sabe tudo não faz sentido, e a polarização exagerada é sempre contra o pensamento mais inteligente, né? Vejo na filosofia um certo perigo, porque ao constatar com lucidez a dor do ser humano de ser o único animal que presta atenção à sua própria finitude, a filosofia ela pode levar a gente para um tipo de pessimismo, né? O Schopenhauer falou: a vida do ser humano é uma desgraça e eu dediquei a minha vida a pensar sobre isso. Inteligente demais, genial, mas perigoso, né? Então aí me salta à cabeça, me vem à cabeça alguns filósofos que filósofos que conseguiram colocar um pouco de otimismo nisso. Domingos de Oliveira, por exemplo, que é considerado um dramaturgo, um diretor de teatro, um homem que o Brasil, a quem o Brasil prestou menos atenção do que devia, dizia que o oitavo pecado capital era reclamar da vida. E quando o Domingos, como filósofo, empresta um otimismo a isso, aí eu acho que a filosofia ganha mais força como elemento de utilidade para o espírito humano. E aí nós vamos então levar a filosofia para um campo mais aberto, para um campo menos sisudo, onde você pode incluir até mesmo Vinícius de Moraes, que dizia: se a vida é uma invenção, vamos inventar que ela seja feliz. Eu acho que a filosofia agora que ela se distanciou da ciência, em que a ciência vem por um caminho completamente cartesiano, pelo qual a filosofia não pode seguir, embora tenha tentado, como por exemplo em Descartes, mas agora que a ciência veio para cá e a filosofia aparentemente veio para cá, ela tem que pensar, na minha opinião, né, em contribuir um pouco mais para a alegria humana. Porque se a gente levar o pensamento ao pé da letra, a vida tem realmente essa conotação desgraçada que o Schopenhauer falava. E é quase que desumano, é quase que cruel a gente ficar nisso, porque ela também tem as coisas maravilhosas que Domingos de Oliveira apontou. E aí vem o Vinícius de Moraes: é melhor ser alegre que ser triste, né? A filosofia também, ela serve, na minha opinião, por uma inegável verdade. O ser humano tem o direito de optar. Isso é otimista, isso é bonito. E ela também vai por uma coisa dolorosa: o ser humano tem obrigação de optar. A liberdade aponta a filosofia, aí a filosofia de todos,
A liberdade é um direito e mais, é um dever do ser humano. É quase que uma obrigação. Nós não temos o direito de não decidir. Isso torna, para mim, esse pensamento filosófico belo, menos determinista, né? A gente faz um pouco o nosso destino. Ao mesmo tempo, grandes filósofos falaram também que existem duas coisas: a sorte e a competência. Também temos que reconhecer o destino como um agente contra o qual é difícil lutar, né? Agora, se a gente considerar que o único objetivo da filosofia é divertir o filósofo, como eu comecei esse papinho falando, ainda assim está valendo. Que seja para divertir, que seja para nos distrair, que seja para que a gente possa, durante 4 ou 5 segundos, pensar sobre o que estamos fazendo aqui, né? Tem um texto de Spinoza sobre Deus que me fez um bem que poucas coisas fizeram. Então um cara que, 5 séculos atrás escreveu um negócio, pensou uma coisa que hoje me fez um bem. A vida dele foi trágica, ele não teve ajuda de nada, mas ele me ajudou. Isso é muito belo na filosofia, né? É claro que isso não é um atributo específico da filosofia, mas é um atributo específico de um filósofo brilhante. E aí nós chegamos numa outra coisa da filosofia. A filosofia, exercida por quem não é brilhante, é abominável. Nós que não somos filósofos, temos que aprender a ser apenas fãs da filosofia, usufruir, subir no ombro desses gigantes para olhar mais longe. Nós não somos esses gigantes. Eu não tenho um pensamento novo para dar à humanidade, mas eu tenho condições de aplaudir quem teve, subir no ombro de quem teve, para que eu consiga olhar um pouquinho mais adiante, né? Eu quero deixar claro aqui, já que me deram a honra de me perguntar uma opinião sobre ciência e filosofia, eu quero deixar claro aqui que eu sou muito fã da ciência e que a ciência tem chegado a conclusões muito incríveis, assim. A maior delas, a mais importante delas, é que a própria ciência não consegue explicar com lógica cartesiana algumas coisas que ela mesmo provou. Isso é uma coisa que a filosofia vai ter que discutir da ciência. Olha que legal isso. A ciência descobriu que tem coisas que ela prova, mas que ela mesma não entende sob o ponto de vista cartesiano. É como Agostinho, que falava: Deus, eu provo que existe Deus porque o que vem antes da primeira causa? Tudo tem uma causa. O que veio antes da primeira? Ele chamou de Deus. Olha que coisa legal. E aí, se a pergunta é ciência contra filosofia, poxa, eu acho que elas vão se encontrar. Eu acho que lá em cima tudo se encontra. Elas vão ser profundamente amigas. Como, por exemplo, a arte se torna amiga da matemática. Johann Sebastian Bach fez todas as suas músicas baseadas em cálculos matemáticos. E elas têm uma beleza incrível. E é disso que Descartes falava. Não é isso? Essa união entre a ciência e a filosofia me parece que é o futuro do mundo. E se a gente pensar que a união da ciência com a filosofia é o futuro do mundo, a gente vai chegar onde? No início da filosofia, quando ela abrangia tudo. No início da filosofia não era só pensar sobre o mundo, era matemática, era botânica, era química, o início da química, era olhar para o céu, era astronomia, o início da astronomia, tudo misturado. Elas se separam. Então eu acho que a ciência e a filosofia são um casal que se ama muito, um casal que é louco um pelo outro. Se separaram por divergências, mas vão perceber que um só vive bem na companhia do parceiro. E no futuro vão se encontrar.
Pelo menos é isso que eu modestamente penso. E se tiver errado, fica aqui então a última função da filosofia: divertir o filósofo e ao mero fã de filosofia, que é onde eu me encaixo. Valeu!